Chegamos. A jovem supostamente atropelada pelo marido vai enterrar amanhã, aqui em Luanda. O corpo chegou hoje à capital do país. Funcionários que não compareceram no local de trabalho no pós-feriado terão 2 faltas e serão descontados. Proprietários de viaturas têm 2 anos para trocar as chapas de matrículas velhas pelas atuais. O União Recreativo do Quilamba é o vencedor da edição 2025 do Carnaval de Luanda e o regulamento do evento vai merecer revisão. Na Willa, o vencedor da classe infantil é um grupo formado por crianças de lares de acolhimento. Tem desporto para ver e também o internacional. Nesta quarta-feira de cinzas, início de quaresma, bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite. Já se encontram em Luanda os restos mortais de Sónia Eduardo, a mulher que supostamente terá sido atropelada mortalmente pelo marido na província do Ambo. O velório acontece no RI20 e o seu funeral será realizado amanhã no cemitério do Benfica. O mês dedicado às mulheres teve um começo trágico na província do Ambo, mas que acabou por se fazer sentir por todo o país. Trata-se da morte de Sónia Eduardo, que supostamente terá sido atropelada pelo marido João Talaia. O caso ocorre após Sónia descobrir a traição do seu companheiro com uma amante em uma unidade hoteleira no Ambo. Ao ser confrontado, João tentou fugir às pressas, mas a situação tomou um rumo fatídico, com o suposto atropelamento de Sónia, que para a família, a morte de sua ente querida foi simulada por causa dos sinais de possível tortura que o corpo apresenta. A viatura não passou por cima, porque se a viatura passasse por cima dela, ela estaria esmagada. Certamente estaria esmagada. Mas ela está com golpes profundos. A imagem que as pessoas têm, que eu não consigo ver, se quiser alguém agora pode lhe mostrar, mas eu não consigo ver e também. E são imagens de quem primeiro foi espancada e depois... Nós até agora estamos sem saber, agora até disseram-nos que a roupa dela apareceu lá na morgue da casa mortuária, queimada, a roupa que ela tinha no corpo. O medo tomou conta de Dona Telma, a tia mais velha da malograda, que diz que episódios do género geram incertezas às mães sobre os tratos que as filhas deverão receber nos lares. É triste, eu não sei, meu Deus, como é que é. E nós até ficamos com medo de dar as nossas filhas para serem mortas assim na mão dos maridos. A família acredita que a verdade sobre as reais causas da morte de Sónia será esclarecida a seu tempo e confia plenamente na justiça angolana. Eu sei que a justiça vai fazer o seu trabalho e no momento certo nós vamos assistir o julgamento desse senhor Talaia. Para a promotora de eventos femininos, Alexa Tomás, os sinais de mal-estar dentro dos relacionamentos não podem ser ignorados de modo a haver uma separação em passividade. Como mulher e como alguém que conheceu a malograda, que conhece o casal, no caso, além da tristeza que invade o meu coração neste momento, há aqui outro sentimento de revolta, porque há sinais dentro dos relacionamentos, dentro do lar, dentro de uma vida conjugal, que não devem ser ignorados. E quando esses sinais começam a gritar, começam a fazer ruído, as mulheres devem ter a capacidade de impor limites e de colocar um ponto final, se necessário, porque estamos a ter muitos casos destes em que terminam em tragédia, porque a mulher não soube colocar um ponto final, não soube se posicionar, não soube se priorizar, porque perdeu o amor próprio, porque não sabe que direção tomar e provavelmente esse é mais um destes casos que temos por aí. Entretanto, o sociólogo João Sassando entende que algumas responsabilidades que cabem aos maridos não estão a ser tidas em conta, situação que leva com que muitos casos terminam em tragédias. Existem cidadãos que não sabem que a posição de marido, a posição de esposo, tem subjacente a si algumas responsabilidades. Desde logo, a fidelidade, desde logo, a confiança no seu cônjuge é fundamental. Portanto, você não pode fazer juras de fidelidade e depois, na primeira oportunidade,
trair a sua esposa. E muito mais grave do que isto, o indivíduo é capaz de cometer uma traição e depois não tem capacidade de dialogar. Portanto, se ele traiu e depois a esposa descobriu, portanto, era aconselhável dialogar com a esposa e nunca cometer um homicídio. Sim, poderá dizer que não foi um homicídio voluntário, mas é sempre um homicídio. Sônia Eduardo, de 40 anos, casada há mais de 10 anos, deixa 2 filhos. Entretanto, a Rede Girassol sabe de fonte segura junto do SIC que estão detidas por esta altura 4 pessoas envolvidas neste caso. E é para o R20 que vamos ao encontro do Simão João, onde está a decorrer o velório de Sônia Eduardo. Simão, boa noite. É um momento de bastante consternação para esta família. Boa noite, Quinda Santos. De facto, é um momento de profunda consternação por esta altura aqui em uma das capelas do quartel-general, que neste momento acontece. Familiares e também amigos prestam, portanto, homenagem a Sônia Eduardo, de 40 anos, que faleceu então no passado dia 1 de março, mês dedicado internacionalmente às mulheres. É de resto um momento que mexeu com toda a sociedade, não somente a nível da província do Ambo, mas de todo o país, e houve várias reações, portanto, de toda parte e também de algumas organizações, no caso da Organização da Mulher Angolana, a OMA, por exemplo, através do seu secretariado executivo local, que manifesta total repúdio do ato que considera brutal cometido supostamente pelo esposo de Sônia Eduardo, o senhor João Manuel Mulunda. Enquanto a Rede Girassol acompanhava também este momento de consternação na casa da malograda, foi possível obter a informação por parte dos familiares que, por esta altura, não se compadecem com a situação que levou à morte a Sônia Eduardo. Para esta família não é compreensível que de facto ela tenha sido atropelada pelo marido. Isso de acordo com os vestígios que o corpo de Sônia apresenta, de acordo também com as imagens que nos foi partilhada pelos familiares, que apresenta alguns vestígios de espancamento que deduzem os familiares que não pode ter sido por atropelamento, mas sim uma morte eventualmente premeditada. Sônia Eduardo deixa 2 filhos e era casada há mais de 10 anos com o cidadão João Malundo, que nesta altura, segundo também informações que a Rede Girassol pôde obter de fontes seguras e próximas junto do SIC, 4 pessoas estão detidas por eventual envolvimento a este caso que chocou a sociedade. De acordo com o programa das exéquias, os restos mortais de Sônia Eduardo vão então amanhã enterrar no cemitério do Benfica às 10 horas. Por esta altura, os familiares não quiseram prestar informações à Rede Girassol neste momento aqui nesta capela do quartel-general das Forças Armadas Angolanas, mas nós obviamente vamos continuar a acompanhar este caso que chocou toda a sociedade luandense e não só. Em próximos serviços de informação, com certeza deveremos trazer outros detalhes desta triste notícia que abalou a sociedade angolana aqui na Santos. Então, o enterro acontece amanhã no cemitério do Benfica. A TV Girassol soube de fonte fidedigna que mais 4 pessoas foram detidas. Não se sabe ainda as circunstâncias da detenção nem sobre o que são acusadas.
O regresso às aulas em diversas escolas de Luanda foi marcado pela comparência normal dos alunos, sem grandes registros de absentismo. A Rede Girassol percorreu algumas instituições de ensino e constatou a afluência dos estudantes nas salas de aula. No Instituto Nacional de Educação Garcia Neto, que leciona a 10ª, 11ª e 2ª classes, a direção não registrou queixas quanto à presença dos alunos. Segundo o diretor pedagógico da instituição, Guinamau Benjamin, a escola dispõe de mecanismos educacionais de sanção que desencorajam a prática de faltas injustificadas. A primeira medida é a marcação de faltas e depois de 3 dias, se o aluno não justificar, então vêm outras sanções de acordo com o nosso regulamento. Além disso, os alunos afirmam sentir-se preparados para o reinício das atividades letivas. Os colegas que matam aula durante esse período também prejudicam a si mesmo, como algumas matérias. E depois, quando vem à escola, tem a tendência de pedir cadernos a outros colegas, só que também isso prejudica, porque tem colegas que não gostam de devolver o caderno dos colegas. Esses colegas que têm o hábito de matar a aula depois do feriado, sem saber, eles perdem muita matéria. Tipo, nós tiramos o primeiro tempo, o segundo, o terceiro, o quarto. Tipo, 3 professores entram na sala, 3 disciplinas diferentes. Eles matando a aula sem saber, perdem a explicação. E não é só o ditado do professor que é importante. É fundamental a explicação do professor. Já no Instituto Politécnico Industrial de Luanda, IPIL, a taxa de presença foi de 100% de acordo com a direção, especialmente devido ao período de provas que decorre sem interrupções de aulas. Os feriados, nós devemos aproveitar os feriados. Devemos descansar, aproveitar para refrescar um pouco a cabeça depois de uma semana longa. Mas, quando este feriado acaba, nós devemos ir para a escola. É uma obrigação, já que a escola, não é à toa que os professores vêm à escola. Os professores vêm à escola lecionar. Logo, os alunos também têm sim que vir à escola aprender. É uma responsabilidade que cada um deve ter. O diretor da instituição destacou que o fenômeno de matar aulas é praticamente inexistente entre os estudantes, fator que atribui às características do ensino técnico e profissional ministrado na escola. Este fenômeno aqui no IPIL está muito reduzido mesmo, e quando acontece, nós temos o dever e a obrigação de convocar o encarregado quando um menino já está com um nível de faltas um pouco elevado. Claro que nós temos critérios diferenciados por se tratar do ensino técnico profissional e também por se tratar de alunos menores de idade. Não devemos apenas reprovar um aluno por excesso de falta sem que primeiro a gente convoque o encarregado e anunciar ao encarregado que o menino está prestes a atingir o limite de faltas. As aulas nas escolas ficaram interrompidas devido ao Carnaval de Luanda, realizado nos dias 1, 2, 3 e 4 de março. 8 escolas do perímetro urbano da cidade de Luanda iniciaram o processo de reabilitação e ampliação. As instituições que estão em estado de degradação terão as suas infraestruturas melhoradas até 2027. O ato de consignação aconteceu hoje. As obras visam permitir melhores condições de ensino para cerca de 12.023 alunos atualmente deslocados para escolas vizinhas. O ato de consignação decorreu na tarde desta quarta-feira e contou com a assinatura de memorandos de entendimento entre o Ministério da Educação e 12 empresas, entre construtoras e fiscalizadoras. Segundo a Ministra da Educação, Luísa Grilo, a iniciativa faz parte do Plano de Desenvolvimento Nacional, que visa a melhoria da infraestrutura escolar no país. A assinatura do auto de consignação das empreitadas de reabilitação, ampliação e apetrechamento destas 8 escolas do perímetro urbano da cidade de Luanda revela bem a preocupação do nosso titular do Poder Executivo, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, para com a educação.
que esta iniciativa concorre para o alcance dos objetivos definidos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, que enfatiza a necessidade de se garantir as condições essenciais para um ensino de qualidade, conferindo maior dignidade aos alunos, aos professores e ao pessoal administrativo afetos às instituições de ensino. As escolas contempladas são Escola Especial do Rangel, Juventude em Luta, Ngola Quiluange, Ngola Canine, Nzingambande, Escola 9001 do Benfica, Escola 1º de Maio e Escola Comercial. A diretora municipal da Educação da Ingombota, Joana Torres, garantiu que os estudantes deslocados destas escolas estão todos realocados em outras instituições de ensino. Então foi possível transferir esses alunos para aí, estão todos a estudar. Estamos a falar exatamente de 7 ou 8? Não, 7 escolas. Para o ex-município de Luanda eram 7 escolas, a outra era do Talatona. Então nós tivemos um número de 12.023 alunos transferidos e acomodados nas diversas escolas. Era muito difícil para os professores e também para os alunos trabalharem em escolas em condições que apresentavam. Se reparar, os Ingambande, já uma laje tinha caído, eram cerca de mais de 3.000 alunos para um DBLC. Então, quer dizer, foi uma engenharia que os professores e os estudantes tinham para se manter nessas escolas. Uma das empresas encarregadas da construção das escolas Canine, Quiluange e Juventude em Luta conta com um orçamento de 60 mil milhões de kwanzas para a execução das escolas em 18 e 20 meses. A começa hoje, é o auto de consignação, já temos aí as equipas, já estamos a montar o estaleiro, os projetos já estão todos aprovados, portanto agora é avançar, ganhar condições de conforto para os alunos e para os professores, e ter aqui, estimular também naquilo que é a priorização do titular do poder da Angola e do Ministério da Educação, no sentido de promover a qualidade no ensino para que os alunos tenham um futuro melhor e um ensino melhor com uma educação privilegiada. 5 empresas assumirão a execução das obras de 8 escolas em Luanda, cuja primeira pedra foi lançada nesta quarta-feira, no auto de consignação presidido pela Ministra da Educação, Luísa Grilo. Depois de 2 dias de pausa, a adesão dos funcionários e utentes a algumas instituições públicas foi satisfatória nesta quarta-feira. A diretora do Gabinete de Recursos Humanos da Administração do Rangel explicou a Girassol que depois de um feriado prolongado, caso o funcionário não cumpra a Lei Geral do Trabalho e não compareça no seu posto laboral, são-lhe aplicadas 2 faltas e o devido desconto salarial. Para muitas pessoas foram 4 dias de descanso. Algumas instituições públicas voltaram nesta quarta-feira ao ritmo normal de trabalho. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, podemos verificar o funcionamento da função pública depois do feriado prolongado. Passamos pelo Rangel, que em algumas instituições a adesão por parte dos utentes e funcionários foi total. António Manuel e Amadeu de Carvalho, que se dirigiram no posto de identificação da zona, afirmaram que o atendimento estava lento. Deveria ser melhorar o atendimento, as pessoas chegam um pouquinho mais cedo também para poder fazer o atendimento, mas nesse exato momento ainda não fomos atendidos. Cheguei aqui quando foram 6 horas. Então o momento é não chamar, né? Sabendo que realmente o sistema está lento e for publicado, então estamos à espera. O NDB também está processado de uma forma mais razoável, então nesse momento tem que estar a fazer isso, porque senão aqui o atendimento é rápido. Se nós saímos de casa às 5 e ponto, estamos aqui até agora, ainda não fomos atendidos. Estes serviços precisam ser melhorados. E para hoje, tipo, um dia que tem prioridade para os pais, né, para as mães, estamos aqui, ainda ninguém foi atendido. Conforme a senhora vê, ainda não chamaram nenhum pai. Um dos principais constrangimentos do dia estava relacionado com o sistema. Osvaldo Zua disse que por diversas vezes tentou fazer o pagamento via RUP, mas sem sucesso. Nós estamos cá de manhã para ver a emitir a segunda via do bilhete, então uma pequena anomalia no caso dos RUPs. Acho que estão a dar código a menos, códigos a mais, e há códigos que não estão a entrar o valor lá na conta do Estado. Então acho que devem ver esse processo. Passa a 20, porque todo mundo vai e vem várias vezes, então nada se realiza e também eles não fazem nada para mudar. Nesta quarta-feira, vários utentes dirigiram-se à Administração Municipal do Rangel para tratarem e levantarem a documentação. Nesta instituição, a diretora do Gabinete de Recursos Humanos, Margarida Pedro, falou que os funcionários aderiram em massa.
feriado prolongado. A administração municipal do Rangel, graças a Deus, estamos a trabalhar, os funcionários apareceram. Não temos falta de funcionários, as salas estão preenchidas e estamos bem. Os utentes estão a ser atendidos normalmente. Já houve uma enchente. Margarida Pedro explicou que após um feriado prolongado, caso o funcionário não apareça, equivale a 2 faltas e desconto. 2 faltas injustificadas. O funcionário leva 2 faltas injustificadas e são descontadas no salário. Outro ponto visitado pela Rede Girassol foi a primeira conservatória de registro civil da Ingombota, onde a fila dos utentes marcou o dia. Mas apesar disso, Belisário Marques garantiu que o atendimento foi satisfatório. Pediram a segunda via do bilhete, já que o bilhete expirou, então vim fazer a segunda via. O processo está a decorrer normalmente. Cheguei a quase 10 horas e está correndo na normalidade. Fui atendido, estou à espera que faço a foto e assino o bilhete. Mais de 2.000 casos deram entrada durante o fim de semana prolongado no banco de urgências do Hospital de Cabinda. Já a polícia local considerou calma a situação de prevenção. A Polícia Nacional em Cabinda faz um balanço positivo do fim de semana prolongado. O período foi agitado por se tratar de carnaval, ou seja, da maior festa popular. Por isso, as medidas de segurança tiveram que ser redobradas. Segundo a polícia, foram registrados 12 crimes de natureza diversa, com maior preocupação da violação de uma menor. Os apelos constantes por parte das autoridades resultaram na melhoria do comportamento dos cidadãos, de acordo com o porta-voz da Polícia Nacional em Cabinda. Foram registrados 12 crimes de natureza criminal diversa, dos quais 6 furtos, 1 roubo, uma violência física e patrimonial, 1 de ofensas simples à integridade física e uma agressão sexual de menor de 16 anos. Em relação aos acidentes, tivemos registro de 7, que causaram 9 feridos e danos materiais por se avaliar, caracterizados por colisão entre veículo e motociclo, seguido de choque contra obstáculo fixo, atropelamento e despistas. Para o Carnaval, a polícia teve que mobilizar mais de 300 efetivos para garantirem a ordem e tranquilidade durante a festa popular. Quanto ao asseguramento dos desfiles do Carnaval, classes infantil e adulta, foram empregues 247 efetivos dos órgãos do Ministério do Interior, apoiados por 16 viaturas e 4 motorizadas. Diferente da polícia, o Hospital Provincial de Cabinda revela números preocupantes. Mais de 2.000 casos deram entrada no banco de urgência, com muitos internamentos. A malária e a hipertensão constam das doenças que mais influenciaram os pacientes a ficarem no hospital. Tivemos um total de 2.053 pacientes, assistidos nas urgências do Hospital Provincial de Cabinda, onde o Banco de Medicina teve maior número de pacientes, que totalizou 866 casos, seguido do Banco Pediátrico, 863 casos. Destes, internaram um total de 207 pacientes, a pediatria com maior número de pacientes internados, um total de 143 pacientes, seguida do Banco de Medicina, um total de 35 pacientes. E as principais causas de internamento durante este fim de semana prolongado foram a malária grave, sobretudo no banco pediátrico, onde as crianças, na sua maioria, com malária e anemia severa e disfunções de alguns órgãos. Apesar do carnaval, notou-se poucos casos de agressão e embriaguez por parte dos cidadãos. Se beber, de preferência não conduzir, e fazer o consumo moderado do álcool é fundamental. Na verdade, devemos evitar os comportamentos negativos que possam levar a aquelas práticas inadequadas que podem prejudicar a nossa saúde. A população em Cabinda passa o fim de semana prolongado de forma tranquila, fruto de várias sensibilizações por parte das autoridades. Mais de 600 pessoas foram atendidas no banco de urgências do Hospital Central do Lubango durante o fim de semana prolongado. 2 mortes foram registadas, sendo uma por AVC e outra por complicações derivadas da malária. 99 pessoas foram internadas.
Mais de 600 pessoas foram atendidas no banco de urgências do Hospital Central do Ubango durante o fim de semana prolongado. Destes pacientes, 99 ficaram internados devido a várias doenças, com destaque para os casos de malária grave. O diretor do banco de urgências do hospital realça que alguns dos pacientes graves são provenientes da província do Namibe. Passaram pelo serviço de urgência cerca de 693 doentes, dos quais 99 aproximadamente mereceram internamento. Continuamos a ter como perfil epidemiológico fundamental nível de serviço de urgência a malária, nos quadros de malária grave, malária complicada, fundamentalmente com disfunção neurológica, hematológica e renal. Casos graves foram fundamentalmente os casos de malária. Tivemos doentes com malária complicada, fundamentalmente com disfunção renal, alguns vindo de outras províncias, fundamentalmente na MIB, que vieram para fazer diálise no contexto da malária grave. Então, são esses quadros que mais foram frequentes e que mereceram algum esforço das equipas médicas. No período foram registadas 2 mortes, sendo uma por acidente vascular cerebral, AVC, e outra por complicações provocadas por malária. Bem, tivemos a realçar 2 óbitos, um fundamentalmente por acidente vascular cerebral, e outro uma complicação de uma doença hepática crônica. Foram fundamentalmente esses quais que culminaram em óbitos. A escassez de medicamentos no Hospital Geral do Mochico gera preocupação constante, tanto para os utentes como para a direção da unidade sanitária. A escassez de medicamentos no Hospital Geral do Mochico gera uma preocupação constante, tanto para os munícipes quanto para a direção da unidade sanitária da província. Na verdade, o hospital, fruto de algumas situações socioeconômicas que todo mundo sabe, com os nossos parceiros, o não pagamento das ordens de saque já há sensivelmente 11 meses, temos tido dificuldade em alguns produtos. Temos dificuldade em alguns fármacos, principalmente os fármacos de uso intra-hospitalar, não por vontade própria do hospital, porém por parte dos fornecedores que de certa forma atrasam em nos atender e outros mesmo negam-se em nos atender, fruto da situação que já expliquei anteriormente. Maria Isabel, acompanhante de um dos pacientes, relata com tristeza a situação crítica. Sim, eu é que comprei, porque aqui não tem seringa, não tem nenhum tipo de medicamento mesmo. Mas estamos mesmo arrascas, porque do jeito que o hospital que não tem medicamento, até vezes a Soros também estão a mandar comprar, estamos mesmo mal aqui. O governo tem que fazer alguma coisa para nós. Só mesmo assim, não tem medicamento, também não tem seringas para vacina, para dar pica. O diretor do Hospital Geral do Mochico comenta sobre as dificuldades enfrentadas. As dificuldades em alguns fármacos, principalmente os fármacos de uso intra-hospitalar, não por vontade própria do hospital, porém por parte dos fornecedores que de certa forma atrasam em nos atender e outros mesmo negam-se em nos atender, fruto da situação que já expliquei anteriormente. O Hospital Geral do Mochico enfrenta uma escassez alarmante de medicamentos, deixando os munícipes apreensivos e desamparados. A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros apresentou nesta manhã uma nova proposta da norma regulamentar sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas. O objetivo da nova proposta é atualizar e ajustar a lei ao nível das recomendações do GAFI. Trata-se do aviso 5/20 de 27 de janeiro, que se pretende revogar. Durante a cerimônia de apresentação da nova norma regulamentar, foram apontadas inúmeras insuficiências da antiga lei e agora há necessidade de ajustá-las ao nível das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI. Na sequência do processo de avaliação mútua a que Angola esteve sujeita, portanto, havia necessidade de serem
densificadas as exigências de recolha de informação a respeito do beneficiário efetivo, a questão relativa ao valor mínimo das multas aplicáveis ao nível das instituições financeiras não bancárias, né, que era um valor elevado face à realidade do setor, estava em cerca de 45 milhões, 40 milhões e passou agora para 10 milhões e, portanto, com essas alterações passa a ser possível, ao nível do supervisor, poder efetivamente aplicar sanções pela violação das regras relativas à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, mas também ajuda aqui a cumprir o principal objetivo que acaba sendo o da mudança da cultura de compliance ao nível das empresas do setor. A ARCEG admite que estas alterações foram feitas na lei por força da presença do GAFI em Angola. As alterações, em certa medida, foram motivadas na sequência da avaliação mútua, né, a que Angola esteve sujeita. Né. O processo de avaliação mútua é um processo em que verifica-se o grau de conformidade, né, do país com as regras de combate e prevenção ao branqueamento de capitais. E foi nesta lógica, nesta sequência, que foram introduzidas as alterações. Os titulares de participações sociais em instituições financeiras devem ser identificados a partir de 10% e 20% para as instituições não financeiras. Era importante fazer-se uma alteração ao nível dos avisos relativamente à identificação dos titulares que anteriormente estava de participações para os clientes das empresas seguradoras e sociedades de gestão de pensões, né? Titulares de participação de até 20% do capital social, né? Havia aqui a obrigação de identificação. Entretanto, o que se verificou foi que o aviso, na altura em que estava em vigor, tínhamos uma lei da atividade seguradora, portanto, em que estabelecia a participação qualificada em termos diferentes. Com a entrada em vigor da nova lei da atividade seguradora e resseguradora, e também à luz do que é previsto ao nível da lei do regime geral das instituições financeiras, para as instituições financeiras, a participação qualificada considera-se de ter quem possui 10% do capital social. Então, o que fez-se foi, na verdade, o estabelecimento de dois critérios. O critério de 20% para instituições que não sejam financeiras e o critério de 10% para instituições financeiras. A nova proposta de alteração da Lei da Atividade Seguradora e Resseguradora entra agora em consulta pública e, depois de aprovada em sede da ARCEG, seguir-se-á à Assembleia Nacional para a sua aprovação final. Os automobilistas têm 2 anos para substituir as antigas chapas de matrícula, ainda em vigor, pelas novas. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, podemos constatar a fraca adesão dos automobilistas às novas chapas, apesar de reconhecerem as vantagens das mesmas. Nas estradas de Luanda é visível a ausência das novas chapas de matrícula. O governo angolano decretou em janeiro de 2024 a obrigação do uso das chapas em carros novos e concebeu 2 anos para a substituição das antigas. Por falta de licença para a produção das novas chapas, o informático de uma empresa produtora de matrículas, Francisco Sebastião, afirmou que com esta medida o movimento na loja diminuiu. Temos recebido alguns clientes. A matrícula é bem feita, sai muito. Agora, devido às chapas novas que estão a se fazer, houve alguma decaída, já não conseguimos produzir muito que nós produzíamos antes. Já perguntaram por que nós não fizemos a matrícula, que ainda não recebemos uma licença para isso. As matrículas novas nos atingiu, porque agora vem muitos revendedores de carro aqui, que eles pretendem meter matrículas novas e nós não conseguimos dar uma solução para isso. Então, a única solução que nós temos é as matrículas antigas mesmo. Passado 1 ano e 1 mês, o automobilista Inocêncio José Ramos ainda continua a optar pelas chapas antigas. Nós ouvimos falar das novas matrículas, que está a preço de 40 mil, e estamos a ver noutras viaturas, não é? Então, nós, de momento, não temos essas novas matrículas. José Congo, por outro lado, mostrou-se receoso na adesão das novas chapas e garantiu que não possui os valores para a compra das mesmas. É que essas novas matrículas no período noturno dificilmente são visualizadas ou identificadas. Estamos ainda a pensar, não é? Estamos a pensar
Talvez os valores também, não é? Atendendo com o salário, hoje tem que fazer uma gestão de cintura, mas a vantagem é que dizem que tem GPS. Francisco Sebastião realçou também que o preço das antigas chapas varia entre 20 mil kwanzas, dependendo do material utilizado. As nossas matrículas que nós comercializamos variam muito, depende do produto ou do material, né? Isso mesmo. Mas variam de 20 acima. 20 mil acima. Os automobilistas Eduardo Nelson e Inocêncio Ramos falam dos benefícios das novas chapas e garantem a sua adesão futura. Das novas matrículas, acredito que são bem-vindas. E nós estamos a trabalhar no sentido para inovar mesmo as matrículas, porque essas aqui já não estão atualizadas. Nós pensamos aderir, isso vai depender já do patrão. Sim, senão também o patrão pode pensar aderir para meter novas matrículas. Mais segura, até ouvi falar tipo que leva chip, ou como é assim, tão seguras sim. Até o momento, somente 70 empresas estão licenciadas para produzir as novas matrículas. Sem gravar entrevista, uma fonte da Aviação e Trânsito afirmou que numa primeira fase, somente serão colocadas matrículas aos carros novos e posterior serão substituídos a dos antigos, que primeiro terão de passar por uma fiscalização. O Instituto Nacional de Estatística tem novo diretor-geral. Trata-se do economista Joel Dambifuti, nomeado pelo ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, em substituição de José dos Santos Calengui. O governador do Mochico, Ernesto Mangala, realizou uma visita de constatação à estação de tratamento e abastecimento de água do município de Luena. O governador do Mochico, Ernesto Mangala, visitou nesta quarta-feira a estação de abastecimento de água do Luena. Durante a visita, o presidente do Conselho de Administração da EPAS, Mochico, Eurico Jorge, afirmou que estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para garantir o fornecimento contínuo de água nos bairros periféricos do município do Luena. Ficou então na agenda que nós organizamos de Sua Excelência para poder constatar em loco o processo de andamento, o grau de operacionalidade e aquilo que são as perspectivas de evolução da melhoria do sistema à nossa cidade capital. Foram instalados novos equipamentos de bombagem, com isso vão permitir uma melhoria no fornecimento, no volume de produção e, consequentemente, a sustentabilidade operacional do sistema e aquilo que é a abrangência de fornecimento de água a todos os bairros de modo simultâneo. Os moradores do bairro Quenha expressaram sua satisfação ao verem seus sonhos realizados, com a água jorrando pela primeira vez nas torneiras de suas residências. A satisfação é enorme, de agradecer ao esforço do governo angolano, em particular o governo da província do Mochico. Antigamente, para buscar água era mesmo um sofrimento. A esposa tinha que carregar banheira pela cabeça. Estamos a dizer a 2 km, que para quem vai lá à escola, a parte de baixo, era mesmo um sofrimento enorme para a família aqui. Mas atualmente, vai a 3 dias, a água está a jorrar na boa. O governo fez bem, pensou mesmo muito bem mesmo de nós. Andávamos a sofrer mesmo, vamos lá no chafariz, caretar água. Não, hoje está bom mesmo. Hoje está bom, estou tirar da fora para dentro, sem problema. Não, gostamos muito mesmo. Já para o vice-governador do setor técnico e infraestruturas, Wilson Augusto, também esteve presente na visita, reforçando o compromisso das autoridades em resolver as questões de abastecimento de água na região. Neste sentido, hoje, com o objetivo principal de constatarmos as questões operacionais dos sistemas que nós temos disponíveis, Sua Excelência, Sr. Governador, procedeu a esta visita de campo. No essencial da constatação que fizemos é que os sistemas funcionam neste momento, porém com algumas questões que vamos de forma paulatina fazendo não só a montagem de novos equipamentos, mas também a modernização dos nossos sistemas. Nesta altura temos um fornecimento que ronda os 70% dos 100 que podíamos, por conta de um déficit de 30%, que temos registrado aqui, neste local onde nos encontramos, que é na estação de tratamento do bairro Sangondo. Residentes do município de Luena demonstram satisfação com o fornecimento de água potável. Veja no próximo bloco a atualidade esportiva e as notícias além das nossas fronteiras. Eu volto em instantes, não saia daí. Até já.
Bem-vindos de volta. Duas mensagens do Presidente da República, João Lourenço, foram entregues nesta terça-feira em Abuja aos presidentes Bola Tinubu e também o da Comissão da CEDEAO, Omar Aliou Touré. As mensagens foram entregues pelo embaixador José Bamouki Nazao em audiências separadas concedidas pela Secretária de Estado e Ministra Interina dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, assim como pelo Presidente da CEDEAO. Na mensagem, o presidente João Lourenço convida a participação da Nigéria e da CEDEAO ao mais alto nível para a Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, a realizar-se de 23 a 26 de junho em Luanda, como plataforma de atração de investimentos para grandes infraestruturas pan-africanas. O presidente da Comissão da CEDEAO, Omar Aliou Touré, aceitou o convite expressando agradecimentos pela elevada honra de participar da Cimeira de Luanda para discutir o futuro de investimentos em África e felicitou igualmente o presidente João Lourenço pela sua eleição a presidente da União Africana. Uma mensagem idêntica do presidente João Lourenço será entregue ainda esta semana em Cotonou ao presidente da República do Benin, Patrice Talon. O embaixador José Bamouki Nazao e a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Nigéria aproveitaram a ocasião para discutir a necessidade de se reunir com urgência a Comissão Mista Bilateral para atualizar os instrumentos jurídicos de cooperação entre Angola e a Nigéria. O mês de junho foi apontado como o ideal para as partes procederem em Luanda a revisão do Acordo-Quadro de Cooperação nos domínios político-diplomático, cooperação militar, comercial, transportes aéreos, comunicação social e tecnologias de informação, indústrias criativas, bem como de investimentos. E ainda outros temas como o combate ao terrorismo e à pirataria, a segurança pública, extradição de prisioneiros, supressão de vistos nos passaportes diplomáticos e de serviço, operações de companhias aéreas, a dupla tributação, o fomento de turismo e de investimentos bilaterais. A África do Sul acusou hoje Israel de utilizar a fome como arma de guerra no conflito que tem com Hamas em Gaza. A acusação deve-se ao facto de Israel estar a bloquear a entrada de ajuda humanitária no território palestiniano. Por via de um comunicado, o Ministério dos Negócios... Carnaval de Luanda. Revisão de regulamento em marcha. Em destaque. Já estamos na página desportiva. No dia 11 deste mês, terça-feira da próxima semana, portanto, às 15 horas, Pedro Gonçalves vai divulgar a lista dos atletas convocados para o duplo compromisso de Angola de acesso ao Mundial de 2026 nas Américas. Bastos Kisanga, Show, Kialunda Gaspar e também Zito Luvumbo podem ser os grandes ausentes da convocatória. Depois da brilhante campanha no apuramento ao CAN do Reino de Marrocos, é que agora o combinado nacional está com a bateria totalmente virada para o acesso ao Mundial de 2026. Mas para isto, Pedro Gonçalves e os seus pupilos terão de ultrapassar os adversários do Grupo D da Zona Africana de Apuramento, a maior prova futebolística mundial. O treinador português ao serviço de Angola chega ao país na noite desta quinta-feira para, no dia 11 deste mês, às 15 horas, divulgar a lista dos atletas convocados para o duplo compromisso. O primeiro duelo dos Palancas Negras será no dia 17, em casa da Líbia, e o segundo diante de Cabo Verde no dia 24 em Luanda, no estádio 11 de novembro. Pedro Gonçalves poderá ter grandes ausentes na convocatória, como são os casos de Bastos Kisanga e Show, que ainda recuperam-se de uma lesão. Quem também não poderá fazer parte dos convocados é Kialunda Gaspar. O defesa central do Lecce de Itália já está recuperado, porém o clube ainda não o colocou a jogar por conta da recente recuperação. Zito Luvumbo, avançado do Cagliari de Itália, também está recuperado, mas ainda não foi utilizado pelo seu clube e pode ser um dos ausentes do conjunto nacional. E para a alegria dos amantes do Rei Futebol, Manuel Benson, avançado do Barley, é dado como certo na convocatória, depois de ter ficado mais de 3 meses ausente. Angola faz parte do Grupo D, ocupando a 4ª posição com 6 pontos, menos 1 que a Líbia no segundo lugar e também Cabo Verde na 3ª posição, e menos 2 ainda que o líder Camarões. Ilhas Maurícias e Suatini estão abaixo de Angola.
6 equipas vão participar da edição 47 do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Hóquei em Patins, que arranca no próximo dia 5 de abril. A prova vai passar por 3 províncias do país. O Conselho Técnico da Federação Angolana de Patinagem reuniu nesta quarta-feira em Luanda com os clubes que vão disputar a 47ª edição do Nacional Sénior Masculino de Hóquei em Patins, assim como a 22ª edição da Taça de Angola. Para esta edição participam, quer no Campeonato Nacional como na Taça de Angola, 6 equipas, sendo 4 de Luanda, uma de Benguela, concretamente do Lubito, e uma do Namibe. O vice-presidente do Conselho Técnico da Federação Angolana de Patinagem, José Araújo, sublinhou que está tudo preparado para o arranque das 2 provas nacionais. Para a 47ª edição do Campeonato Nacional, foi feito o sorteio com a ausência da equipa da Académica Clube de Luanda e a ausência também da direção do Hóquei Clube de Lubito, que nos confirmou via telefónica. Certamente estas 2 equipas ausentes em reunião, portanto, fazem parte do calendário de provas da Federação Angolana de Patinagem. No que toca àquilo que foram os assuntos tratados sobre a 47ª edição do Campeonato Nacional e 22ª edição da Taça de Angola, a 22ª edição da Taça de Angola em Hóquei em Patins, séniores masculinos, portanto, realizamos o sorteio com a participação de 6 equipas, portanto, ditou o emparceiramento da primeira jornada para o dia 5 de abril. O vice-presidente do Conselho Técnico da Federação Angolana de Patinagem disse igualmente que a reunião serviu para a definição dos moldes da competição, que será disputada a 2 voltas, num cruzamento de todos contra todos. Depois vem a fase liminar até se conhecer o vencedor da época 2025. Feito o sorteio, portanto, criamos também condições para discutirmos os moldes de participação, na qual ficou assim unanimemente decidido por todos que, portanto, haverá uma fase regular a 2 voltas para a 47ª edição do Campeonato Nacional, a 2 voltas, onde se apuram os primeiros 4 classificados para o sistema cruzado, que é as meias finais, que ditarão, que, portanto, dá acesso à passagem à final e as classificativas para o 3º e o 4º lugar. O momento foi aproveitado pelos jornalistas para questionar sobre a intenção da Angola de organizar o próximo Campeonato Africano de Patinagem e, sobre o assunto, o vogal de direção da Federação Angolana de Patinagem, Joaquim Manuel, frisou que a situação está a ser devidamente tratada e que, quando tudo estiver resolvido, a imprensa saberá. A intenção da Federação Angolana de Patinagem realizar os jogos africanos, o Campeonato Africano de Hóquei em Patins, não é? Mas nós agora aguardamos da reconfirmação do Ministério para nós, então, depois fazer isso tornar público, não é? Arranca no próximo dia 5 de abril o Campeonato Nacional Sénior Masculino de Hóquei em Patins, com participação de 6 equipas, sendo Petro de Luanda, Atlético do Namibe, Devesport, Hóquei Clube do Lubito, Juventude de Viana e o Clube Académica de Luanda. Estamos de volta, bem-vindos à última parte. Cidadãos em Cabinda enaltecem a qualidade de exibição dos grupos que desfilaram no Carnaval de 2025. O governo local garante que continuará a apoiar os grupos carnavalescos para o bem da nossa cultura. Carnaval é festa e alegria. Este ano de 2025, Cabinda teve uma manifestação totalmente diferente. O largo de frente ao Centro Cultural Chiluango era pequeno para receber centenas de pessoas que se juntaram a este ambiente festivo. Durante o desfile, os grupos mostravam com muita clareza e beleza a indumentária, dança, música, até mesmo nas representações teatrais. No final do desfile, fica sempre a expectativa dos resultados finais. Todos querem ganhar, mas um apenas conquista:
Nesta edição, o grupo Maieia Chaco Chaco, do bairro Lombo Lombo, sagrou-se vencedor. Com 785 pontos, recebe 2 milhões de kwanzas. O grupo não escondeu a satisfação. Aliás, que vocês mesmo viram as peças estatais que nós trouxemos, foi sempre para gastar muito dinheiro. E eu estou com muita alegria, com muita satisfação, e eu agradeço a todos quanto me apoiaram também nesta mesma vitória. Quem esteve presente fala da qualidade das exibições dos grupos participantes. Desde a minha eterna idade sempre gostei de vivenciar e dançar o carnaval, pois é um momento de alegria onde nós manifestamos todo o nosso agrado pelo país que temos e como cresceu e o que somos. E a sensação que temos aqui é positiva. Gostamos, porque quando se fala de carnaval é uma cultura, visto que o IPAGEC, que é Vulquimec, já está acostumado. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, manifestou a sua satisfação pelos níveis de exibição dos grupos carnavalescos e considerou que a cultura foi muito bem representada. Foi muito bom ver também aqui a nossa cultura, o nosso dibondo. Olha, o dibondo é uma dança quase esquecida. O nosso dibondo, Maieia, Matáfora, Quintuane, é uma verdadeira festa cultural. O grupo venceu com muito mérito, o grupo conseguiu demonstrar aquilo que é a essência da nossa cultura. O grupo, a coreografia do grupo é espetacular, o ritmo e a dança, a coesão do grupo. Estaremos e estamos bem representados. A edição do Carnaval 2025 contou com a participação de 12 grupos que desfilaram e demonstraram a cultura da província de Cabinda, com destaque para o estilo de dança Maieia, Quintuene, Matáfala e Maringa. O grupo do município dos Gambos, com 786 pontos, foi o vencedor do Carnaval da Huila na classe de adultos. Já na classe infantil, o grupo Ovana Vukuluvango, formado por crianças dos lares de acolhimento, conquistou o troféu. O município dos Gambos, com 786 pontos, foi o grande vencedor do Carnaval 2025 na província da Huila, com o União Tundavala no segundo lugar. No desfile da principal classe, assistido por mais de 5.000 pessoas, participaram 16 grupos de vários municípios. O administrador dos Gambos fala em sentimento do dever cumprido e que o título é fruto de um grande trabalho coletivo. É uma vitória extensiva a todos os municípios e a todos aqueles que de forma direta ou indireta têm estado a apoiar o nosso município. O ano passado ficamos em segundo lugar e desta vez houve alguma melhoria, ficamos em primeiro. Portanto, é de facto uma conquista coletiva. Já na classe infantil, que contou com 9 grupos, o título ficou com o Ovana Vukuluvango, com 604 pontos. O grupo vencedor é constituído por crianças de projetos sociais e que antes viviam nas ruas da cidade do Lubango. Felizmente ganhamos o Carnaval Infantil a nível da província da Huila. É um projeto social, são crianças de centro de acolhimento, também crianças de rua e também algumas de bairros próximos, que hoje mostraram que as crianças dos centros de acolhimento têm uma grande capacidade e têm um grande talento. O diretor da Cultura e Turismo faz balanço positivo do evento, que contou com alguns dos municípios da província e que homenageou os 50 anos da independência nacional. Os diversos grupos demonstraram os grandes ganhos dos nossos 50 anos da independência e a nossa cultura. Tivemos a presença de vários municípios da Huila, com destaque para os Gambos, Quilengues, Quipungo, Umpata e o município sede que é o Lubango. Tivemos também a presença de vários turistas que presenciaram o nosso carnaval e vibraram com os nossos grupos culturais. E o grupo Irene Cohen do Cubal venceu o Carnaval de Benguela. Os resultados foram apresentados hoje. A marginal da Praia Morena, nesta terça-feira, foi pequena para acolher centenas de pessoas, entre governantes, turistas e público em geral, para assistirem ao ato provincial do Carnaval com a participação de mais de 15 grupos, entre os quais 8 da classe infantil e 8 da classe de adultos e 2 grupos de animação. Os grupos que desfilaram e dançaram Carnaval pela primeira vez neste lugar atrativo
para os cidadãos e turistas ficou marcado com a apresentação de vários temas, com destaque para o corredor do Lobito e a visita do ex-presidente americano. A diversificação da economia, saúde e educação foram, entre outros, os temas que marcaram a 47ª edição do Carnaval na província de Benguela. A organização esteve boa, triste é com os apoios aos grupos. Passamos muito, mas muito necessidade. Fomos apoiados, mas acima da hora não deu para nos preparar do jeito que a gente queríamos nos preparar. O local ficou igualmente abrilhantado com a presença de turistas curiosos em saber e dançar o carnaval feito nestas paragens a sul de Angola. Eu estou a gostar muito, o ambiente é muito festivo, é muito alegre, é mesmo uma festa. É um grande prazer assistir naquilo. É muito boa, é de partilhar, muita gente, é bom. Vai levar boas lembranças para a sua terra? Sim, muito boa, sim. De acordo com este crítico cultural, os grupos mantêm a tradição quanto ao canto, a dança e as alegorias, sendo que encara com bons olhos algumas inovações típicas do desenvolvimento cultural alinhadas aos novos tempos. O litoral de Benguela sempre manifestou essa cultura do carnaval. Então, aquilo que os grupos estão aqui a apresentar é o normal daquilo que tem aparecido nas festividades do carnaval. Mas é verdade que este desfile que estamos aqui a assistir traz novidades frescas, traz uma juventude nova, conseguiu receber bem o testemunho da cultura do carnaval. Para a edição 2025 do Carnaval em Benguela, o grupo Irene Cohen, do município do Cubal, sagrou-se vencedor na classe de adultos e na classe infantil, o grupo Mártires do Cuito. Na ocasião, o diretor provincial da Cultura anunciou à imprensa a premiação dos grupos vencedores. Na classe adulta, o primeiro classificado terá como prémio 2 milhões de kwanzas. O segundo classificado terá como prémio 1.500.000 kwanzas. E o terceiro classificado terá como prémio 1.250.000 kwanzas. Na classe infantil, o primeiro classificado terá 1.500.000 kwanzas, o segundo 1.250.000 kwanzas e o terceiro 1 milhão de kwanzas. As premiações, de acordo com o diretor da Cultura, serão entregues em cerimónia solene daqui a sensivelmente uma semana aos grupos vencedores da 47ª edição do Carnaval 2025. E o regulamento do Carnaval de Luanda vai ser revisto. A informação foi prestada pelo presidente da Associação Provincial do Carnaval, Tani Narciso, no ato de divulgação dos vencedores da edição de 2025. A gala de entrega de prémios deve acontecer no dia 8 de março, no feriado, no Palácio do Ferro. O valor total do prémio é de 78.750.000 kwanzas, distribuídos nas 3 classes. O grande vencedor da classe A leva para a sede 15 milhões de kwanzas, 10 milhões é o prémio máximo para a classe B de adultos e 8 milhões de kwanzas para a classe C infantil. Com 947 pontos, o grupo do Rangel, mais uma vez, levou a melhor na classe A na edição 2025, deixando para trás o Mundo da Ilha com 843 pontos. Já o de Viana, União Gingambande, com 793 pontos, garantiu a terceira posição. O quarto lugar foi conquistado pelo Amazonas do Prenda, com 768 pontos. E na última posição de classificados premiados, União Quiela, em quinto lugar, com 752 pontos. E para a edição 2026 na classe B, garantiram o passe os grupos União Sagrada Esperança, com 846 pontos, na primeira posição. União Juventude do Capalanca garantiu o segundo lugar com 715 pontos. E em terceiro lugar ficou a União Kazukuta do Sambizanga com 639 pontos. Por sua vez, com 632 pontos, ficou em quarto lugar a União do 54. E na quinta posição ficou a União Giza com 628 pontos. Na classe daqueles vistos como a continuidade do entrudo, o grande prémio foi conquistado pela União Caçules Jovens da Cacimba, com 758 pontos. Os viveiros do Gingambante alcançaram o segundo lugar com 745 pontos. Com 704, os Caçules do Tuabichila
em terceiro lugar. O quarto é dos caçules Amazonas do Prenda, com 654, e em quinto ficaram os caçules do Kazukuta do Sambizanga, com 604 pontos. Daqui a 3 meses, a máquina carnavalesca entra em funcionamento para os preparativos da edição 2026, segundo Tani Narciso, presidente da APROCAL. Mas dentro de 2, 3 meses abrimos as portas do Carnaval da próxima edição. Muito embora já hajam grupos que eu sei que, por exemplo, já têm alguns elementos do próximo ano já preparados, como a canção, o enredo. Inclusivamente há grupos que trabalham da seguinte maneira: num ano eles fazem a temática e a canção de 2 anos. Portanto já começaram a trabalhar, não se para nisso. Tani Narciso sinalizou que o regulamento vai mudar de modos a tornar a festa do povo mais próxima da comunidade. O que nós pensamos é dar uma maior dinâmica ao Carnaval, uma maior latitude ao Carnaval. Nós queremos que o Carnaval abranja todos os segmentos da sociedade. O Carnaval não fique só um Carnaval da cidade. Que todos possam participar. Falou-se, por exemplo, fala-se no regresso aos blocos, né? Os blocos que já existiam. Estamos a analisar. É tudo isso que o regulamento vai tratar. A gala de entrega dos prémios acontece no próximo sábado no Palácio de Ferro. Por exemplo, a classe A, em vez de 12, possa ter mais participantes. Isso vai implicar que esse regulamento que diz 5 sobem, 5 descem, não vai acontecer. Será de uma outra forma. Por isso mesmo eu não vou adiantar. Estamos a tratar desta situação e em breve, porque temos que ouvir os grupos. O Grupo União Recreativo do Quilamba é o grande vencedor da edição 2025 do Carnaval de Luanda. O grupo da B2 do Rangel homenageou o conjunto Quitush e seus acompanhantes no passo e no compasso do Semba. Com 947 pontos, o União Recreativo Quilamba sagrou-se tricampeão do desfile central do Carnaval em Luanda, a classe A de adultos, acumulando agora 5 títulos e tornando-se em pedra no sapato do União Mundo da Ilha, o papão dos títulos na capital do país, que ficou em segundo lugar. Organização e trabalhar na antecipação ditaram a vitória do grupo da Rua B2 do Rangel, disse Catarino Rodrigues, da área de comunicação. Bom, isto é fruto de muito trabalho. Nós trabalhamos muito, trabalhamos afincadamente. E só assim é que estamos aqui, só assim é que conseguimos. O valor de prêmio, isso dá pano por muita manga. Portanto, pode ser melhor, já houve um reajuste, mas pode ser melhor. Portanto, como sabemos, são 15 milhões e todos nós sabemos que o que o grupo apresenta na Marginal leva a um valor superior a isso. Portanto, o prêmio precisa ser revisto. Com 3 títulos na classe A e 2 na B, o grupo Sagrada Esperança é o grande vencedor da classe B na edição 2025, garantindo o seu regresso ao desfile central em 2026. Porém, a conquista foi suada, pois todos os grupos estiveram à altura do pódio, afirma Zusa Magalhães. Havia 3 grupos com quase a mesma pontuação, que era o Sagrada Esperança, Juventude do Capalanca e os mais velhos da Kazukuta do Sambizanga. E sem esquecer, então, o Estrela da Kazukuta do Kazenga. Havia essa disputa entre os 4 grupos, mas graças a Deus, Deus deu a benção ao Sagrada Esperança, que estamos em primeiro lugar. Os erros da produção dos anos anteriores, então, a gente conseguiu fazer limalhas e para obtermos, então, melhoramos aquilo que estava bem e corrigimos aquilo que estava mal. Foi assim que a gente pegamos no plano de trabalho e fizemos então outro agradável. E na classe infantil, o primeiro prêmio é do Caçules Jovens da Cacimba, agora com 15 títulos na galeria. O grupo, segundo o seu rei, Wilker Bravo, já se prepara para a edição do Entrudo de 2026. Muito esforço que a gente conseguiu mais um título que já fugia de nós há algum tempo. O ano passado estávamos perto, mas por causa de alguns atrasos diminuíram-nos alguns pontos. Mas graças a Deus este ano preparamos tudo ao pormenor, tudo detalhadamente e
Graças a Deus conseguimos o primeiro lugar. Nós já estamos a pensar o próximo ano e vamos vir melhores do que viemos este ano. Entretanto, os vencedores do Carnaval no país em 1978, União Operários do Caboclo Meu, garantem não mais dançar o Carnaval e justificam porquê. Nós viemos aqui que é para estar nos 5 melhores grupos do Carnaval. Não nos deixaram brincar, o Caboclo Meu não brincou. Então, desta forma, com esta humilhação, chega. Mas como é que deram pontuação no Caboclo Meu? Deram a pontuação do comandante no Caboclo Meu como? Se o comandante do Caboclo Meu nem desfilou. Quer dizer, uma pessoa faz durante estes anos todos investimento, trazer pessoas. Quem trouxe os primeiros, quem fomentou trazer o estrangeiro para o Carnaval de Luanda foi o Caboclo Meu. Quem provoca é o Caboclo Meu. E é assim, da minha parte fico pena, porque nestes últimos 5 anos eu venho cá de propósito só para o Carnaval. Tenho estado neste país e vim para cá ao abrigo da reconstrução do país. Foi o tema que nós trouxemos, era o tema que nós tínhamos dentro do Carnaval. Isto não é reconstruir, isto é destruir. E depois vejo ali dentro darem pontuação a uma pessoa que nem sequer desfilou, então estão a fazer como? Por hoje é tudo, amanhã há mais. Fique bem, boa noite.